Que você, onde quer que você esteja, você possa abrir o seu coração para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Aqui em 1 Coríntios, aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. O espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Aqui nós vamos meditar nessa palavra e que você abra o seu coração para essa palavra nessa noite. Estamos aqui mais uma vez no intuito de trazer Jesus e Jesus ir até o seu coração. O nosso intuito aqui é falar que Jesus é o centro da salvação do homem. Em 1 Coríntios 3, versículo 1 ao versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a palavra dessa noite, onde eu falo para você nessa noite que Jesus Cristo, Ele é o caminho do céu. Aqui nós paramos para meditar nessa palavra. O interessante é que o apóstolo Paulo aqui, ele começa falando: E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo continua falando no versículo 2: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. O apóstolo Paulo, um homem levantado por Deus, chamado por Deus, um homem perseguidor da igreja de Cristo Jesus na terra, um homem que matava em nome daquilo que ele acreditava. Mas o apóstolo Paulo, ele num certo dia, numa certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele estava indo ali a outra cidade para ir perseguir e matar os cristãos. Mas naquele caminho a palavra do Senhor nos fala que esse homem, ele caiu por terra. Ele caiu por terra, aonde ele perdeu a sua visão. Aonde ali o Senhor Jesus falou com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ali falando com Jesus, e ele fala: Paulo, por que você me persegues? Porque você tem perseguido a minha igreja? Porque ali a gente vê que Paulo perseguiu os cristãos, mas quem persegue o povo de Deus está perseguindo a Cristo. Aonde a gente paramos para meditar nessa palavra, Paulo, cheio de sabedoria, ele chega ali e vê aquela igreja de Corinto, aonde Paulo fala: olha,
Vocês estão agindo carnalmente dentro da igreja. Porque aqui a gente vê na palavra do Senhor, no versículo 3, onde Paulo começa a falar para aqueles homens: olha, verdadeiramente vocês estão sendo carnais, porque vocês são corpo, mas vocês têm se dividido. Vocês são corpo, mas vocês têm se dividido. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Onde Paulo fala para eles: Paulo é alguma coisa, Pedro é alguma coisa, Apolo é alguma coisa. Nós não somos nada, nós só somos apenas ministro de Cristo Jesus. Onde eu quero falar para você, meu querido, eu quero te passar nessa mensagem: quem tudo é Jesus Cristo. Aonde a gente vê que não é de hoje, aqui a gente vê que a igreja estava se dividindo. Cada um estava dizendo que era de um, mas ninguém quis ser verdadeiramente de Cristo, porque cada um estava procurando um líder. Cada um estava escolhendo um ali naquele momento. Mas Paulo, com a sua sabedoria, falou: olha, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro de Cristo? Eu quero falar, meu querido, se você tem se decepcionado, se você tem depositado a sua confiança em liderança, em homem, em pastor, ou se você tem determinado a sua confiança no ministério A, B ou C, eu falo para você, o apóstolo Paulo já tem falado: quem são essas pessoas? Quem é Jesus Cristo? Quando Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas somente quem dá o crescimento é Jesus, somente quem dá o crescimento é Deus. Então não se divida porque eu nada sou, não se divida porque quem tudo é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala: olha, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então eu falo para você: se apega naquele que pode dar o crescimento, se apega naquele que pode te dar a salvação e a vida eterna, se apega a Jesus Cristo, se apega naquele que cura, naquele que liberta, naquele que renova. Isso eu falo para você nessa noite, meu querido, que aquela igreja ali em Corinto estava se dividindo, e ele estava brigando entre si. Ele estava com discórdia entre si. Porque quando o homem ele olha carnalmente, ele quer se exaltar, ele quer escolher um homem para seguir. Mas nós temos que seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. E se você não se achegar a Jesus Cristo, você vai ficar dividido aqui nessa terra. Você vai ficar aqui na terra pensando que você vai subir com a placa, que você vai subir com o seu pastor, que você vai subir com a sua liderança. Quem foi Paulo? Paulo, ele foi um homem tão fiel a Deus, que até o lenço de Paulo ele falava leve, curava, mas Paulo se colocava na oposição. Quem é Paulo? Quem é Paulo senão ministro de Cristo? Então Paulo ele se colocou como menor, ele se diminuiu, ele não se exaltou. Paulo ele se diminuiu para que Cristo viesse dar fruto sobre a vida dele. Paulo ele se diminuiu, ele se colocou como menor, porque a intenção de Paulo não era ganhar alma para ele, a intenção de Paulo era ganhar almas para Cristo. A intenção de Paulo não era pregar o ministério dele, não era pregar o nome dele como pregador do evangelho. A missão de Paulo foi pregar Cristo crucificado, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que veio como cordeiro, aquele que veio como a luz do mundo, aquele que veio como o pão da vida, aquele que veio como a água da vida. Então o interesse de Paulo não era dividir aquela igreja, não era que ele viesse pegar a turma dele, Pedro, não. O interesse de Paulo era levar a Cristo crucificado, a Cristo ressuscitado.
O interesse de Paulo não foi abrir um ministério e levar aquela multidão para ele. O interesse de Paulo era de ganhar vidas e levar o corpo de Cristo. O interesse de Paulo era formar caráter na presença de Jesus. O interesse de Paulo era transformar de dentro para fora. Paulo não tinha o interesse de dizer: eu tenho as minhas ovelhas, eu tenho as minhas ovelhas. Paulo não teve esse interesse. Onde Paulo fala que, ora, o que planta, o que rega, são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Então Paulo ele tinha essa missão. Paulo ele não queria saber do terreno. Paulo ele não queria saber dessa terra. Paulo ele não queria saber de abrir congregações e encher o altar, não. A preocupação de Paulo era de pregar o evangelho. O evangelho era de ser ministro, cooperador da palavra de Deus. O interesse de Paulo não era trabalhar para receber aqui. O interesse de Paulo era para receber a coroa lá na glória naquele grande dia. O interesse de Paulo era pregar para ganhar, restaurar vidas. O interesse de Paulo não era pelo carro. O interesse de Paulo não era pela casa. O interesse de Paulo pregar o evangelho não era para sair nos fly. O interesse de Paulo não era para sair no primeiro lugar no hotdog. O interesse de Paulo era por vidas, era gerar vidas e ganhar para o reino de Deus. Glória a Deus. Esse é o interesse do evangelho. Esse é o interesse daquele que prega o evangelho. Paulo não estava preocupado quem queria Pedro, quem queria Paulo, quem queria Cefas. Paulo não estava preocupado quem queria Apolo. Paulo estava preocupado de dizer: olha, para de olhar com esse olhar carnal. Para de olhar com esse olhar carnal. Porque eu, sendo Paulo, eu não sou ninguém. Ele é Pedro, mas ele não é ninguém. Ele é Apolo, mas ele não é ninguém. Quem tudo é Jesus. Quem tudo é aquele que morreu. Quem tudo é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Então Paulo ele vem pregando esse evangelho. A gente paramos para meditar onde Paulo fala no versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo estava falando: olha, o fundamento do evangelho não sou eu. O fundamento do evangelho não é Apolo. O fundamento do evangelho não é Pedro. O fundamento do evangelho não são os apóstolos. O fundamento do evangelho é Cristo Jesus. Ele é o fundamento, ele é a coluna, ele é o alicerce que sustenta a igreja de pé. É Jesus Cristo que é o alicerce do evangelho. É Jesus Cristo que é o alicerce do evangelho. Não existe homem nessa terra que possa ser o alicerce do evangelho, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. O alicerce do evangelho não é o homem, o alicerce do evangelho é Jesus Cristo. O homem não é dono do evangelho. O homem quer ser dono do evangelho. O homem quer vender o evangelho. O homem quer vender, está vendendo aquilo que não é dele. O dono do evangelho é Jesus Cristo. Mas infelizmente a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que quando Jesus ressuscitou, aquele soldado chegou até ali onde Jesus tinha ressuscitado. Aquele soldado judeu, eles pegou e pagou os outros soldados para esconder a verdade que Jesus ressuscitou. Onde a palavra do Senhor nos fala que até hoje eles carregam essa mentira. Sabe por quê? Porque onde o dinheiro tem falado mais alto, o evangelho tem se calado. Porque o homem sempre foi corrupto. O homem sempre se corrompeu por causa do dinheiro. E já não se prega o evangelho genuíno. Porque o homem hoje quer ser o centro do evangelho. Hoje quando se fala, vem cultuar a Deus, hoje as igrejas estão vazias. Mas quando fala, vai vir um pregador fulano, vai vir um pregador de renome para pregar, as igrejas estão lotadas. Quando fala vai ter uma campanha de bênção, vai ter
uma campanha de cura e libertação. Todo mundo corre para a igreja. Sabe o porquê o povo está correndo atrás de Jesus? Muitas vezes é pelo que Jesus tem para proporcionar. Não é porque Jesus é santo, não é porque Jesus cura, não é porque Jesus liberta. Então eu falo para você, meu querido, Jesus Cristo, a Ele ninguém engana. Ninguém vai enganar Jesus Cristo naquele grande dia. Enriqueça com o Evangelho. Ganhe dinheiro com o Evangelho. Faça tudo com o Evangelho. Mas naquele grande dia você vai prestar conta com o Evangelho. E eu falo para você, a palavra do Senhor nos fala que Jesus, Ele é a coluna. Jesus, Ele é o fundamento do Evangelho. Não é uma religião. Não é um homem. Mas é Jesus Cristo. Ele é a coluna. Ele é a coluna do Evangelho. Jesus Cristo é o Salvador a todo aquele que crê. Em 2 Coríntios, a palavra do Senhor nos fala em 2 Coríntios 5, versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então o Evangelho é esse. É viver somente para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala na palavra que o viver é para Cristo, mas o morrer é lucro. O morrer é lucro, porque o apóstolo Paulo, ele tinha e teve convicção do Deus que ele servia. Então eu falo para você, meu querido ouvinte, se você um dia saiu da presença de Jesus, porque você falou, meu pastor é esse, o meu é aquele, eu falo para você, você se decepcionou e saiu da presença, não foi porque você esteve na presença de Jesus, porque Jesus, ele não decepciona ninguém, quem decepciona é o homem. E eu falo para você, vem para Jesus não pelo interesse, vem para Jesus porque Ele é o Salvador, não porque Ele pode te proporcionar algo. O que Jesus pode proporcionar ao homem é o que a palavra nos diz: salvação e vida eterna para todo aquele que nele crê. E eu falo para você, meu querido, você não vai subir de qualquer jeito não. Você não vai subir para o reino do céu de qualquer jeito não. Você vai subir com o Evangelho genuíno, aquele que cura, liberta, renova e restaura. E a palavra do Senhor continua nos falando lá em Coríntios 5, no versículo 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Paulo continua falando para o povo de Coríntios, Paulo continua falando para aquele povo: olha, tudo isso provém de Deus. Quem está plantando provém de Deus. Quem está pregando provém de Deus. Quem está pastoreando não é ele, provém de Deus. Então tudo provém de Deus. Então Paulo falando: olha, tudo provém de Deus. Foi Ele que morreu em Cristo por nós, foi Ele que nos reconciliou, o Pai, é Ele. Tudo é Jesus. Nós não somos nada. Apolo não é nada, Paulo não é nada, Cefas não é nada, Pedro. Então Paulo falando para eles, quem nos reconcilia é Cristo. É Ele que nos leva ao céu. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos cura. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas infelizmente o mundo não quer se reconciliar com Deus. O mundo não quer chegar a Deus Pai Todo-Poderoso. Então essa palavra, meu querido, guarda no seu coração. Que Jesus Cristo, Ele é o centro do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele morreu por essa verdade.
O apóstolo Paulo, ele passou a maior parte depois que ele se converteu dentro de um presídio. Ele sofreu fome, ele sofreu naufrágio, mas ele não negou a palavra de Deus, o evangelho. O verdadeiro cristão, ele não se coloca como a coluna da igreja, porque a coluna da igreja é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu quando ele foi chamado, ele entendeu o seu chamado, e ele morreu e não negou o seu chamado. Ele pregou até o fim essa verdade. E o apóstolo Paulo continua nos falando no versículo 1: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu o seu chamado na presença de Jesus. O apóstolo Paulo, ele entendeu que não existia algo mágico, não existia uma fórmula fora do evangelho para a salvação do homem. Ele entendeu que não existia algo que podia e que pode restaurar a vida do homem. Quem pode restaurar a vida do homem, ele pregou o próprio Jesus Cristo, unicamente Jesus Cristo. Jesus, ele está vindo. E eu falo para você, o tempo está acabando. Você que tem vivido uma vida de mentira, de engano, de prostituição, de alcoolismo, na droga, nas festas, nas bagaceiras desse mundo, eu falo para você, se você não mudar a sua vida, se você não se achegar a Jesus Cristo para mudar a sua vida, infelizmente você não vai subir. E Jesus, ele está vindo. E essa é a mensagem que nós temos para falar para você. Para de se dividir, porque Jesus, ele não aceita divisão. Só há um Salvador, só há um reino, só há um céu, só há um que foi crucificado lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Não existe outro homem na Bíblia de Gênesis a Apocalipse que pode salvar a humanidade. Não existe. Homens abriu o mar vermelho, homens fez parar o sol, homens botou a mão para o céu e mandou parar de chover, homens ressuscitou mortos, ossos caiu dentro do buraco e triscou naqueles, reviveu. Então tudo isso, teve homens usados por Deus nessa terra, mas nenhum derramou seu sangue para trazer salvação à humanidade. Mulheres de Deus passou nessa terra. A própria Maria gerou o nosso Senhor e Salvador. Mas Maria não salva, mas Maria não cura, mas Maria não liberta. Nenhum pode, a não ser Jesus Cristo. Nenhum pode fazer nada pela humanidade, a não ser Jesus Cristo. E nós temos pregado nessa praça, nós temos falado nessa praça, que somente Jesus Cristo pode salvar, somente Jesus Cristo pode libertar. Então essa é a mensagem. Eu falo para você, mas eu não quero ir na igreja. Começa como a irmã falou, começa se alimentando dessa palavra, que Deus vai convencer o seu coração. Que Deus vai convencer o seu coração. Jesus, quando me chamou, crente nunca pregou para mim, eu nunca tive um para pregar para mim. Eu tive um encontro com Jesus, eu e Jesus. Eu nunca tive um crente para pregar para mim a verdade. Mas Jesus, ele me incomodou um dia e eu cheguei a essa verdade. Então eu falo para você, meu querido, quando você quer conhecer a verdade, Jesus te leva até a verdade, porque ele é a própria verdade. Então você achega a Jesus. Essa é a mensagem nessa noite. E creia, a palavra, ela nunca volta vazia e nunca vai voltar, porque a palavra é dele. Ele que cura, liberta, renova e restaura.